Capítulo 1. O peso de uma cruz invisível. A luz da manhã entrava tímida pela janela do pequeno quarto de Lucas Ribeiro, 22 anos, filho de Sebastião e Maria Ribeiro, membros fiéis da Congregação Cristã no Brasil, CCB 133. O cheiro de café recém-passado subia da cozinha, misturado ao aroma de pão caseiro que sua mãe preparava todas as manhãs antes de sair para o culto. Mas Lucas não sentia fome. Há meses, o simples ato de se levantar da cama era uma batalha. Seu corpo, outrora ágil e cheio de energia, agora carregava o fardo de uma doença que o transformará por dentro e por fora. A síndrome de Cushing havia se instalado sorrateiramente, como um ladrão que rouba a saúde aos poucos. O rosto arredondado, as estrias roxas que marcavam sua pele, a fraqueza muscular que o impedia de segurar até mesmo a Bíblia por muito tempo. Tudo isso era apenas a ponta do iceberg. Por trás dos sintomas físicos havia uma dor mais profunda, a vergonha. Filho, o café já está pronto. A voz suave de Maria ecoou pelo corredor, acompanhada pelo barulho dos passos lentos de Sebastião, que sempre se aproximava com cuidado, como se temesse que qualquer palavra mais dura pudesse quebrar o pouco de ânimo que restava em Lucas. Não estou com fome, mãe, respondeu, virando o rosto para a parede, tentando esconder as lágrimas que insistiam em cair. Sebastião entrou no quarto, sentou-se na beira da cama e colocou uma mão áspera, mas cheia de carinho, no ombro do filho. Lucas, meu filho, a gente sabe que tá difícil, mas hoje é dia de culto. O irmão Paulo vai pregar sobre a fé que move montanhas. Você não quer ir? Lucas engoliu em seco. Ir ao templo? Como? Com aquele corpo inchado, aquelas marcas que pareciam gritar sua fraqueza para todos? Ele já ouvia os cochichos nas reuniões de jovens, os olhares de pena, ou pior, de nojo, quando passava pelos corredores da igreja. Alguns irmãos com boa intenção diziam: Deus está te provando, irmão. Como se isso fosse um consolo. Pai, eu não aguento mais olhares. Não aguento mais ser o coitado do Lucas. Ponto. Sua voz tremia. Maria entrou no quarto, segurando uma xícara de café com leite. Seus olhos, sempre cheios de uma fé inabalável, brilharam com uma determinação que só uma mãe cristã poderia ter. Meu filho, você acha que Deus não vê suas lágrimas? Que Ele não sabe do seu sofrimento? Lembra do que o irmão João falou semana passada? As cicatrizes de hoje serão os testemunhos de amanhã. Você vai sair dessa e quando sair, vai ser para a glória dele. Lucas fechou os olhos. Quanta fé eles tinham! E quanto ele que fora criado nos caminhos do Senhor desde pequeno, agora duvidava. Por que eu, Deus? Por que essa cruz? Capítulo 2. O culto que mudou tudo. O templo da CCB 133 estava cheio naquele domingo. Os hinos eram cantados com unção, as vozes se elevando em harmonia, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas sentou-se no fundo, próximo à saída, como sempre fazia nos últimos meses. Queria estar ali, mas não queria ser visto. O irmão Paulo Silva, um dos presbíteros mais respeitados da congregação, subiu ao púlpito. Seu rosto sério, marcado por anos de serviço ao Senhor, transmitia uma autoridade espiritual que fazia até os mais distraídos prestarem atenção. Irmãos, hoje vamos falar sobre algo que muitos de nós já enfrentamos ou ainda enfrentarão: as provas que parecem não ter fim. Sua voz ecoou pelo salão. Mas eu pergunto, quando foi que Deus prometeu que a vida seria fácil? Quando Ele disse que não haveria lutas? O que Ele prometeu foi que não estaríamos sós nelas. Lucas baixou a cabeça. Não estava sozinho? Então por que se sentia tão abandonado? O irmão Paulo continuou como se falasse diretamente com ele. Há um jovem aqui hoje que está carregando um fardo pesado. Talvez ele pense que ninguém entende sua dor, mas Deus entende. E Ele não só entende como tem o poder de transformar essa dor em milagre. Sua voz subiu de tom, cheia de convicção. Se você está aqui hoje com um corpo doente, com uma mente cansada, com um coração partido, eu digo em nome de Jesus: levanta-te e anda, porque o mesmo Deus que sarou o coxo à Porta Formosa é o mesmo que está neste lugar agora. Um murmúrio percorreu a congregação. Alguns irmãos começaram a orar em voz baixa. Lucas sentiu o coração acelerar. Será que? Não, ele não podia se iludir. Já havia orado tanto, chorado tanto. Mas então, algo inesperado aconteceu. A irmã Ana Clara, uma senhora de quase 80 anos, conhecida por sua vida de oração, levantou-se do banco e caminhou até Lucas. Seus olhos, embaçados pela idade, brilhavam com uma luz que só quem viveu décadas na presença de Deus poderia ter. Meu filho, ela colocou as mãos enrugadas sobre a cabeça de Lucas. Deus me mandou te dizer uma coisa: o que o inimigo quis usar para te destruir, eu vou usar para te exaltar.
Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era Deus falando com ele? Ou só a imaginação de uma velhinha piedosa? Mas antes que pudesse duvidar, a irmã Ana Clara continuou, agora com uma autoridade que não condizia com sua frágil aparência. Em nome de Jesus, eu determino que essa doença saia do seu corpo agora. Que cada célula, cada órgão, cada parte de você seja restaurada pelo poder do Espírito Santo. E então ela começou a orar em línguas, algo que Lucas só via em cultos de cura. Sua voz, embora trêmula, era cheia de poder. E algo dentro de Lucas começou a queimar. Capítulo 3, a noite da transformação. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. As palavras do irmão Paulo e da irmã Ana Clara ecoavam em sua mente. Levanta-te e anda. Será que era tão simples assim? Ele se levantou da cama e foi até o pequeno altar que sua mãe mantinha no canto do quarto. Uma Bíblia aberta, um copo d'água, símbolo da palavra que purifica, e uma vela acesa. Ajoelhou-se, e pela primeira vez em meses, orou com fé. Senhor, eu não sei se o Senhor ainda me ouve. Eu não sei se mereço. Mas se o Senhor pode, se o Senhor quer, eu peço em nome de Jesus que me cure. Não por mim, mas para que o teu nome seja glorificado. Para que os irmãos vejam que tu és real. Que tu ainda faz milagres. E então, algo sobrenatural aconteceu. Uma onda de calor percorreu seu corpo, começando dos pés e subindo até a cabeça. Lucas sentiu como se mãos invisíveis estivessem desfazendo os nós dentro dele. As dores nas juntas que o atormentavam há meses desapareceram. Sua respiração, antes pesada, tornou-se leve. Ele se levantou trêmulo, e foi até o espelho do banheiro. Seus olhos se arregalaram. As estrias roxas em seus braços estavam desaparecendo. Seu rosto, inchado há tanto tempo, parecia mais magro, mais saudável. Ele se pesou na balança, havia perdido 5 quilos em uma noite. Não, não é possível, sussurrou, as mãos tremendo. Correu até o quarto dos pais. Mãe, pai, acordem. Sebastião e Maria acordaram assustados. Filho, o que foi? Você está bem? Maria sentou-se na cama, ainda sonolenta. Eu estou curado. Lucas gritou, quase sem acreditar. Deus me curou. Olhem. Eles o examinaram, incrédulos. Sebastião tocou o rosto do filho, sentindo a pele mais firme, os ossos menos proeminentes. Glória a Deus. Sebastião caiu de joelhos. Glória a Deus. Maria começou a chorar, as mãos postas em oração. Eu sabia, filho. Eu sempre soube que Deus não te abandonaria. Capítulo 4. O testemunho que abalou a congregação. No domingo seguinte, o templo estava lotado. A notícia da cura de Lucas havia se espalhado como fogo. Irmãos de outras congregações vieram só para ouvir o testemunho. Até mesmo alguns não crentes curiosos apareceram. Lucas, agora com o rosto radiante e o corpo restaurado, subiu ao púlpito ao lado do irmão Paulo. Seu coração batia forte, mas desta vez, não era de medo, era de gratidão. Irmãos, sua voz tremia um pouco. Há algumas semanas eu estava aqui, sentado no fundo, com vergonha de mim mesmo. Achava que Deus me havia esquecido. Que minha doença era um castigo. Mas Deus não me esqueceu. Ele estava preparando um milagre. Ele contou tudo. As noites de choro, as orações que pareciam sem resposta, a visita da irmã Ana Clara, a noite em que Deus o tocou. Eu não sei por que Deus escolheu me curar agora, mas sei que foi para a glória dele. Porque se um médico me dissesse que eu estava curado, eu diria que foi a medicina. Mas não tem explicação médica para o que aconteceu comigo. Só tem uma explicação: Jesus. O templo explodiu em louvor. Alguns irmãos choravam, outros levantavam as mãos, outros gritavam, glória a Deus. O irmão Paulo, com lágrimas nos olhos, abraçou Lucas. Isso, meu irmão. Isso é o Evangelho. Deus ainda opera milagres. Depois do culto, uma fila se formou para abraçar Lucas. Jovens, idosos, crianças, todos queriam tocar naquele que havia sido tocado por Deus. Até mesmo aqueles que antes o evitavam agora olhavam para ele com admiração. Irmão Lucas, eu confesso que antes eu tinha medo de chegar perto de você, disse Tiago, o jovem da mocidade que sempre o evitava. Mas hoje eu vejo que Deus te usou para me ensinar uma lição. Obrigado. Lucas sorriu. Não foi eu, irmão. Foi Deus. Sempre foi ele. Capítulo 5. Uma nova vida, um novo chamado. Nos meses que se seguiram, a vida de Lucas mudou completamente. Fisicamente, exames médicos confirmaram que todos os sintomas da síndrome de Cushing haviam desaparecido. Seu endocrinologista, um homem cético, não teve outra explicação a não ser: isso não tem lógica médica. É um milagre. Espiritualmente, Lucas agora lia a Bíblia com voracidade, como se cada palavra fosse um tesouro. Ele se tornou líder da mocidade.
ajudando outros jovens que passavam por lutas. Socialmente, aqueles que antes o evitavam agora o procuravam para conselhos e orações. Ele se tornou um símbolo de esperança na congregação. Mas o maior milagre não foi a cura em si, e sim o coração transformado de Lucas. Uma noite, enquanto orava no templo vazio, ele sentiu Deus falando com ele. Lucas, eu não te curei só para você. Eu te curei para que você leve esperança a outros. E foi assim que nasceu em seu coração o desejo de ser um missionário. Não em terras distantes, mas nas ruas, nos hospitais, nas casas daqueles que, como ele, haviam perdido a fé. Capítulo 6. O encontro com a desesperança e a vitória da fé. Um ano depois de sua cura, Lucas visitava um hospital público com alguns irmãos da CCB, levando palavras de ânimo aos doentes. Foi então que conheceu Davi, um menino de 12 anos com leucemia em estágio avançado. O quarto era escuro, o cheiro de remédios forte. Davi estava fraco, os olhos fundos, o corpo magro demais para sua idade. Sua mãe, Dona Rosa, uma mulher simples, chorava em silêncio no canto. Irmão, não adianta mais. Os médicos disseram que não tem jeito. Ela sussurrou, enxugando as lágrimas. Lucas sentou-se ao lado da cama de Davi. Ei, campeão, como você está? O menino olhou para ele com olhos sem brilho. Eu tenho medo, sua voz era um fio. Tenho medo de morrer. Lucas sentiu o coração apertar. Aqueles eram os mesmos medos que ele tivera. Mas agora ele tinha algo que não tinha antes, uma história de vitória. Davi, eu também já tive medo. Eu também achei que ia morrer. Mas Deus me curou. E Ele pode te curar também. Dona Rosa olhou para Lucas com um misto de esperança e descrença. Mas os médicos disseram. Os médicos não têm a última palavra. Deus tem. Lucas segurou a mão de Davi. Você quer que a gente ore por você? Davi assentiu fraco. Lucas e os irmãos se ajoelharam. E oraram com fé. Não foi uma cura instantânea como a dele. Mas foi um processo. Semana após semana, Lucas voltava ao hospital. Orava com Davi, lia a Bíblia para ele, cantava hinos. Até que 3 meses depois, os exames de Davi começaram a melhorar. É um milagre. O médico disse, incrédulo. Sua leucemia está em remissão. Dona Rosa chorou de alegria. Deus ouviu as nossas orações. E Davi, agora com mais cor no rosto, olhou para Lucas e disse: Eu quero ser como você quando crescer. Quero contar para todo mundo que Deus é real. Capítulo 7. O legado de um milagre. Anos se passaram. Lucas, agora com 30 anos, casado com uma irmã da congregação, Larissa, pai de 2 filhos, continuou seu ministério de levar esperança aos desesperançados. Sua história se espalhou não só na CCB, mas em igrejas de várias denominações. Ele foi convidado para conferências, programas de rádio e até mesmo para falar em hospitais. Mas o mais importante não eram os palcos, e sim os corações que ele tocava. Um dia, um jovem de 19 anos com uma doença rara, o procurou depois de um culto. Irmão Lucas, eu ouvi sua história. Eu também tenho uma doença que os médicos não conseguem curar. Você acha que Deus pode me curar como curou você? Lucas sorriu, colocando a mão no ombro do jovem. Meu irmão, eu não sei se Deus vai te curar da mesma forma que me curou. Mas eu sei uma coisa, Ele te ama mais do que você pode imaginar. E se Ele permitiu essa doença, é porque tem um propósito. Talvez a cura venha hoje. Talvez venha amanhã. Ou talvez, a cura seja a força que Ele vai te dar para passar por isso. Mas uma coisa é certa, Deus não te abandonará. E então, eles oraram juntos. Porque no final das contas, o maior milagre não é a cura do corpo, mas a transformação da alma. Epílogo. A fé que move montanhas. A história de Lucas Ribeiro não é só sobre uma cura física. É sobre um Deus que não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos dele. É sobre uma mãe que nunca deixou de orar, um pai que nunca deixou de acreditar, e uma congregação que mesmo com suas imperfeições se uniu em fé. É sobre um jovem que aprendeu que as cicatrizes não são sinais de derrota, mas provas de que Deus esteve ali sustentando. E hoje, sempre que Lucas olha para trás, ele não vê apenas a dor que passou, mas a mão de Deus que o levantou. Porque Deus transforma. E Ele ainda faz milagres. Glória a Deus. Fim. Este relato é uma obra de ficção baseada em Deus transformou, jovem curado da síndrome de Cushing. Congregação Cristã no Brasil, CCB 133. Capítulo 10. A noite de vigília, quando a fé é posta à prova. A igreja estava cheia naquela sexta-feira à noite. Não era um culto comum. Era uma vigília de oração, convocada especialmente por Lucas. O ar pesava com a tensão de semanas de jejum, orações e lágrimas derramadas aos pés do altar. As paredes brancas da CCB 133, sempre impecáveis,
pareciam brilhar sob a luz amarelada das lâmpadas, enquanto os irmãos se ajoelhavam em silêncio. Muitos com as Bíblias abertas em Salmos 34. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Lucas, sentado na primeira fileira ao lado de seus pais, sentia o suor frio escorrendo por suas costas. A síndrome de Cushing havia deixado seu corpo inchado, as estrias roxas marcando sua pele como cicatrizes de uma batalha invisível. Mas naquela noite não era a dor física que o oprimia, era o medo de decepcionar a todos. E se Deus não o curasse? E se, depois de tanta oração, nada mudasse? Ao seu lado, irmão João, um dos presbíteros mais antigos da congregação, colocou uma mão pesada em seu ombro. Filho, a fé não é sobre o que a gente vê, é sobre em quem a gente confia. Sua voz era áspera, mas cheia de uma convicção que só vem de décadas caminhando com Deus. Lembra de Abraão? Ele não viu a terra prometida, mas creu. Lembra de Jó? Ele perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Deus não está te pedindo para entender, Ele está te pedindo para confiar. Lucas engoliu em seco. Confiar era fácil quando as coisas iam bem. Mas e agora? Do outro lado do salão, irmã Marta, uma senhora de cabelos brancos sempre impecavelmente penteados, levantou-se com dificuldade, apoiando-se em sua bengala. Ela havia perdido um filho anos atrás, mas nunca deixará de vir à igreja. Agora, com os olhos úmidos, ela se dirigiu ao púlpito. Irmãos, eu já vi Deus fazer coisas que os médicos disseram que eram impossíveis. Sua voz tremia, mas não de fraqueza, de paixão. Quando meu menino partiu, eu gritei com Deus. Chorei. Perguntei, por quê? Mas sabe o que ele me mostrou? Que a cura não é só do corpo. Às vezes, a cura é do coração. Às vezes, é da alma. E às vezes, ela olhou diretamente para Lucas. Às vezes, Deus espera a gente chegar no fim de si mesmo para mostrar que Ele é o começo de tudo. Um silêncio profundo tomou conta do salão. Alguém chorou baixinho. Outro murmurou um amém. Então o presbítero Elias, homem de poucas palavras mas de grande unção, levantou-se e disse, vamos orar. E eles oraram. Não foram orações bonitas, cheias de palavras rebuscadas. Foram gritos. Foram lágrimas. Foram mãos estendidas, corpos tremendo, vozes quebradas pedindo por um milagre. Alguns caíram prostrados. Outros ficaram de joelhos com os rostos enterrados nas mãos. A presença de Deus era tão tangível que parecia que o próprio ar vibrava. Lucas sentiu algo quebrar dentro dele. Não era dor. Não era medo. Era orgulho. Orgulho de achar que podia controlar sua própria cura. Orgulho de pensar que Deus lhe devia uma explicação. E então ele entregou. Senhor, sussurrou com a voz embargada, se for da tua vontade, me cura. Mas se não for, me dá força para te glorificar do jeito que eu estou. E foi nesse momento que algo mudou. Capítulo 11, o dia seguinte, sinais no cotidiano. Sábado de manhã. Lucas acordou com uma leveza estranha. Não era que a dor tivesse sumido, mas era como se algo dentro dele tivesse desapertado. Ele se olhou no espelho e pela primeira vez em meses não desviou o olhar. As estrias ainda estavam lá. O inchaço também. Mas seus olhos tinham uma luz diferente. Sua mãe, Dona Maria, entrou no quarto com uma bandeja. Tome seu café, filho. Hoje você precisa se alimentar direitinho. Ela sorriu, mas seus olhos estavam inchados de tanto chorar na vigília. Mãe, Lucas hesitou. E se nada mudar? Ela colocou a bandeja na cama e sentou-se ao seu lado, pegando suas mãos. Já mudou, Lucas. Você não está vendo? Ela apontou para o coração dele, aqui. Isso aqui já não é o mesmo. Você não está mais sozinho nessa luta. Você tem Deus. Você tem a igreja. Você tem a gente. Ela fez uma pausa. E sabe de uma coisa? Às vezes o milagre não é a gente acordar curado. É a gente acordar com esperança. Lucas não respondeu. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele comeu sem forçar. Capítulo 12. O culto de domingo, quando Deus fala no silêncio. O domingo amanheceu ensolarado. A CCB 133 estava lotada, não só pelos membros, mas por visitantes que haviam ouvido falar da vigília. Havia um burburinho de expectativa. Alguns olhavam para Lucas com pena, outros com fé, alguns com ceticismo. O presbítero Elias subiu ao púlpito e abriu a Bíblia em Marcos 5, a história da mulher que tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Ela sofria há 12 anos, gastou tudo o que tinha com médicos. E quando viu Jesus, ela disse, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ele fez uma pausa. Mas vocês sabem o que mais me chama a atenção nessa história? Não foi o milagre. Foi a fé dela antes do milagre. Ele olhou diretamente para Lucas. Deus não está esperando você estar perfeito para te abençoar.
Ele está esperando você confiar nele, mesmo quando tudo parece impossível. Então, algo inesperado aconteceu. Uma criança, filho do irmão Pedro, levantou-se do banco e caminhou até Lucas. Com seus olhinhos brilhantes, estendeu a mão e disse: Tio Lucas, o papai disse que Jesus cura. Eu orei por você ontem. Você vai ficar bom? Lucas se ajoelhou na frente do menino. Seu coração doía, mas não de dor física, de emoção. Eu já estou bom, Davi. Ele sorriu, porque Jesus me deu algo melhor do que a cura. Ele me deu paz. E foi então que algo aconteceu. Não houve um raio. Não houve uma voz do céu. Não houve um momento dramático de queda no chão. Mas Lucas sentiu. Uma onda de calor percorreu seu corpo, começando dos pés e subindo até a cabeça. Não era febre. Não era imaginação. Era como se algo estivesse saindo dele, como se uma carga pesada estivesse sendo levantada. Ele se levantou, trêmulo. Irmãos, sua voz falhou. Eu sinto que Deus está me curando agora. Silêncio. Então irmã Clara, uma das diaconisas, gritou: Glória a Deus! E o salão explodiu em louvor. Continua. Capítulo 13. Os dias que seguiram, a cura que veio aos poucos. Não foi instantâneo. Nos dias seguintes, Lucas começou a notar mudanças. O inchaço em seu rosto começou a diminuir. As dores nas juntas que antes o acordavam à noite sumiram. Sua pressão arterial, que sempre estava alta, normalizou. E o mais surpreendente, as estrias roxas começaram a clarear. Os médicos ficaram atônitos. Isso não tem explicação médica, disse o endocrinologista, examinando os exames. Sua cortisol está normal. Seu corpo está respondendo como se você nunca tivesse tido Cushing. Lucas sorriu. Tem sim, doutor. Tem uma explicação. Só que não é daqui. Capítulo 14. O testemunho. Deus me transformou. Uma semana depois, Lucas estava de pé diante da congregação, sem muletas, sem dor, com o rosto já quase normal. Eu vim aqui hoje para dizer uma coisa: Deus é fiel. Sua voz estava firme. Eu passei por momentos em que achei que ele tinha me abandonado. Momentos em que eu gritei, chorei, duvidei. Mas sabe o que eu aprendi? Que Deus não nos tira do fogo, Ele anda conosco dentro do fogo. Ele olhou para os irmãos, muitos com lágrimas nos olhos. Eu não sei por que Deus permitiu que eu passasse por isso. Mas eu sei que se não fosse a síndrome eu não teria conhecido a força dele da maneira que conheci. Eu não teria visto a igreja se unir como vi. Eu não teria aprendido que a cura não é só do corpo, é da alma. Ele fez uma pausa, engolindo a emoção. Então, se você está passando por algo hoje, se você está com medo, se você acha que Deus não te ouve, eu tenho uma mensagem para você. Ele está ali. Ele está trabalhando. E ele vai te transformar. O salão irrompeu em aplausos e glórias a Deus. Muitos se levantaram, levantando as mãos. Outros caíram de joelhos, chorando. E no meio de tudo isso Lucas sorriu, porque ele sabia. Deus tinha feito muito mais do que curar seu corpo. Ele tinha curado sua alma. Capítulo 15. Um novo começo, a vida depois do milagre. Os meses seguintes foram de restauro. Lucas voltou a trabalhar na oficina mecânica do seu pai, agora com forças renovadas. Ele começou a participar ativamente dos cultos, ajudando na escola bíblica dominical e visitando os enfermos. Sua família se aproximou ainda mais, e sua mãe, que antes vivia em constante preocupação, agora sorria com frequência. E a CCB 133? Ela nunca mais foi a mesma. A história de Lucas se tornou um testemunho vivo de que Deus ainda opera milagres. Mas talvez a maior mudança tenha sido dentro dele. Uma noite, enquanto lia sua Bíblia, Lucas parou em 2 Coríntios 12:9. E ele me disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele fechou os olhos e sorriu. Agora eu entendo, Senhor. Sussurrou, não era sobre a cura. Era sobre confiar em ti mesmo quando tudo parecia perdido. E com isso ele soube que não importava o que viesse pela frente, Deus estaria lá. Epílogo. O legado de uma fé inquebrável. Anos depois, quando pessoas perguntavam a Lucas sobre seu milagre, ele sempre respondia a mesma coisa. O maior milagre não foi Deus me curar, foi Deus me ensinar a viver com ou sem a cura. Porque no final das contas, a história de Lucas Ribeiro não é só sobre um corpo sarado. É sobre um coração transformado. É sobre uma igreja que aprendeu a orar com fé. É sobre um Deus que nunca desiste de nós, mesmo quando nós desistimos dele. E hoje, sempre que Lucas olha para trás, ele não vê apenas a dor que passou. Ele vê a mão de Deus o sustentando, guiando, transformando. Porque Deus transforma. E ele ainda faz milagres. Glória a Deus. Fim. Este relato é uma obra de ficção baseada em testemunhos reais de fé e milagres na congregação cristã no Brasil.